Sabe o que eu acho extraordinário, gente? É esse relacionamento pessoal que Deus tem com a gente. Tem gente que está aqui, enfrentando luta que a gente não tem ideia, mas ela tem construído também um relacionamento com Deus que a gente não tem ideia. Quem olha para a pessoa não consegue medir a comunhão que ela tem com Deus, não. Tem gente que ela tem vida com Deus no secreto, e é isso que mantém ela de pé. Você tem que entender que você cresce muito nas lutas que você enfrenta. Você tem que entender que é na dificuldade que você constrói relacionamento com Deus, mas é na dificuldade também que você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Você tem que tomar cuidado também com as reações que você tem. Quando a gente fala dos discípulos de Jesus, a gente sempre tem na ponta da língua Pedro, quem mais? Tiago, João, Judas. A Bíblia tem pessoas conhecidas, personagens que são conhecidos, mas a Bíblia tem também pessoas anônimas, mas que tiveram experiências gloriosas com Deus. Eu vou falar hoje de dois homens, que de repente você nunca ouviu falar sobre eles, mas que depois que Jesus morreu, eles ficaram preocupados, porque se encheram de esperança com a pregação de Jesus, e quando viram que se passaram 3 dias, e nada tinha acontecido aparentemente, eles ficaram preocupados e tristes. Isso acontece com muita gente. Tem gente que está lutando por uma situação, e quando ela vê que não aconteceu ainda, ela se entristece. Mas hoje eu vim te pedir uma coisa, isso aqui, ó. Hoje eu vim te pedir isso. Abra os seus olhos. Você não sabe quem está do seu lado. Tem coisa que a gente não deve falar. Tem determinado assunto que você não entra dependendo quem está do teu lado. Tem determinado tipo de conversa que você não tem dependendo de quem está do seu lado. Tem coisa que você não fala dependendo de quem está do seu lado. Tem um que está sempre do seu lado e você não está vendo. Depois do 3º dia, Jesus já tinha ressuscitado. O túmulo já estava aberto. Mas lembra do que eu falei no começo? O diabo sempre trabalha com uma palavra para tentar confundir a gente, para tentar colocar dúvida. Então espalharam a seguinte notícia: Jesus não ressuscitou. Os discípulos foram de madrugada, violaram o túmulo e roubaram o corpo dele. Então as pessoas começaram a ficar confusas. O que aconteceu? Será que ressuscitou? Ou será que tiraram o corpo dele de lá? O que aconteceu? E a dúvida faz você tocar em assuntos que você não deve, falar de coisas que você não deveria falar, carregar tristezas que você não deveria carregar. E 2 homens estavam de Jerusalém a caminho de Emaús, 12 quilômetros, andando e conversando, e de repente, quem aparece para eles? Jesus, ressuscitado. E a Bíblia diz assim: e iam falando entre si, de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus. Por que o mesmo Jesus? Porque era de quem eles estavam falando. O mesmo Jesus se aproximou, e eu deixo o restante com você. Ia com eles. 2 homens andando numa estrada, de repente chega um terceiro e começa a andar junto com eles. E eles não perceberam que era quem? Jesus. Na nossa caminhada, gente, mesmo em dias de tristeza, Jesus está sempre com a gente. E continua dizendo assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, ele, Jesus: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Fala o restante. Quando
quando Jesus se aproximou, Jesus perguntou para eles: ei, o que é isso que vocês estão conversando? Que palavras são essas que um fica jogando para o outro? E por que vocês estão tristes? Por que a tristeza tomou conta de vocês? Mas como eles estavam com os seus olhos fechados, eles não sabiam que se tratava de Jesus. E a resposta deles foi essa, olha que coisa. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Você é um viajante? Ei, em que mundo você está? Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Que um homem chamado Jesus, que fez tantos milagres, que curou enfermo, que ressuscitou morto, que foi crucificado, e que falou que no terceiro dia iria ressuscitar, e já fazem 3 dias e até agora nada. Você não sabe do que está acontecendo? Não só sabe como é Ele, mas como os olhos estão fechados, a gente não consegue enxergar. Tem gente que ela está olhando tanto para a situação, que quando a palavra de vida vem, ela diz: será que você não está entendendo o que está acontecendo? Será que você não sabe quanto a gente deve? Será que você não sabe que a gente vai ser despejado? Será que você não sabe que essa doença é grave? Será que você não sabe que essa situação é complicada? Será que você não sabe que a coisa não é tão fácil assim? Cuidado, olha com quem você está falando. Cuidado com as coisas que você está conversando. Cuidado com as coisas que você está reclamando. Cuidado com os assuntos que você tem no seu secreto, porque tem um que te vê no seu secreto. Tem coisa que a gente pode até pensar, mas não deve falar. Tem assunto que a gente não deve nem conversar, porque pensamento você não controla, palavra você controla. Tem coisa que vem na sua mente sem você querer, mas o que sai da sua boca é você quem determina. Quem fala é você, quem joga para fora é você. Tem coisa que vem aqui e daqui tem que ir embora. A gente tem que permanecer crendo. E Jesus continuou com eles. Olha, gente, 12 quilômetros dá para fazer em quantas horas? 2h30, 3. Foram 2h30, 3 horas andando com Jesus, sem perceber que era, mas termina de uma forma extraordinária. É na dificuldade que Jesus vem, é no momento de luta que Ele aparece, para dizer para a gente o seguinte: o que eu falei, eu cumpro, o que está escrito se cumpre, não precisa se preocupar, tudo tem a hora certa. Abra os seus olhos. E encerra assim, ó. Abriram-se-lhes então os olhos. Pode falar. Para um pouquinho. O problema não é o que você está enfrentando. O problema é que você não está enxergando quem você tem que enxergar. Pelo amor de Deus, abra os seus olhos. Você tem que conhecer quem você está aqui buscando. Você tem que conhecer aquele que você está criando relacionamento com ele. A gente não está em jejum de brincadeira não, gente. A gente está em jejum para os nossos olhos serem abertos. A gente está em jejum para a gente ver o que a gente nunca viu. Quando os olhos se abriram, eles conheceram. E termina dizendo: e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho? Nos falava, e quando nos abria as escrituras? E um falou para o outro assim: olha como que a conversa muda. Por isso que o nosso peito ardia quando ele falava com a gente. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente nesse homem, eu sabia. E terminando fala: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que com eles estavam, os quais diziam: ressuscitou
verdadeiramente o Senhor. 12 quilômetros, Jerusalém para caminho de Emaús, 12 quilômetros. Quando você está triste, você anda animado ou desanimado? Eu fico imaginando 2h30 de depressão. Sabe quando você olha para a pessoa e ela fala assim: conversa muito comigo hoje não, porque hoje eu não estou legal. Fulano, hoje eu não estou bem. Um ia trocando ideia com o outro, triste. Aparece Jesus, continua caminhando com eles. Quando os olhos se abriram, dentro deles ardia. E um falou: era ele. Voltaram para Jerusalém. Eu te pergunto, você acha que eles voltaram andando ou correndo? De 2h30, meu amigo, eu acho que deu uns 30 minutos. Porque o peito estava ardendo, eles queriam contar para alguém. Eles voltaram e disseram para os discípulos: não é mentira, Jesus ressuscitou. Quando é que você vai enxergar que essa palavra é verdade? Que não tem motivo para você ficar preocupado? Quando é que isso vai arder no teu peito? Quando é que essa palavra vai te dar ânimo? Quando é que essa palavra vai te acender? A palavra de Deus, ela arde dentro da gente. A palavra de Deus dá para a gente segurança, para a gente chegar em casa e falar: ó, não chore, Deus já está operando nessa casa. Imagine, os 11 estavam reunidos na maior deprê, na maior tristeza, e de repente chega 2, bate o pé na porta e fala: ei, pode parar de chorar. É verdade, Jesus ressuscitou. Quem está aceso, acende. Quem está apagado, apaga. Quando você está aceso, onde você chega, você acende. Onde você vai, você faz arder também. Jesus encostou neles, ardia dentro deles. Eles encostaram nos discípulos, ardeu nos discípulos. É assim. Você nunca sabe quando é que ele vai aparecer no seu caminho. Então cuidado com as coisas que você fica falando, que você fica conversando. Cuidado, porque ele está ouvindo. Tem coisa que não se deve falar. Só creia, porque ele está no seu caminho e ele vai te honrar.